Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é Sistema Nervoso Central. O sistema nervoso é o sistema responsável por fazer com que o nosso corpo perceba o meio e também o nosso meio interno, o meio ambiente e o meio interno. Então a gente consegue processar informações graças ao nosso sistema nervoso. Você consegue entender o que eu estou falando graças a esse sistema, você consegue ouvir e ver esse vídeo graças ao sistema nervoso e eu consigo repassar essas informações graças à minha memória, graças ao meu sistema nervoso, que garante ali um armazenamento de informações e a forma correta de transmiti-las, certo? Então, todas essas funções são fundamentais para a nossa sobrevivência e acontecem graças a esse sistema. O sistema nervoso ele é formado pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, enquanto o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e pelos gânglios. Então vamos lá. O sistema nervoso central, como eu já falei, ele é formado então pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ele é protegido pelas meninges, que são tecido conjuntivo, são membranas de tecido conjuntivo que revestem esse sistema, certo? As meninges, elas são três membranas fibrosas, a dura mater, a pia mater e a aracnoide. A dura mater, como o nome já indica, ela é a mais resistente e está diretamente ligada ao nosso osso craniano aqui no caso, né? Quando a gente olha o encéfalo, ela vai estar ligada a esse osso, certo? Está conectada, bem conectada ali, intimamente ligada a ele, certo? Essas três membranas, elas vão revestir o nosso sistema, garantindo então uma maior proteção. Lembra daquela doença chamada meningite? A meningite seria uma inflamação dessas meninges. É por isso, como ela reveste o sistema nervoso central, que é aqui a região do nosso encéfalo, e a medula espinhal, que passa dentro da nossa coluna, a gente não consegue encostar nosso queixo no peito quando a gente está com meningite, porque a inflamação impede, endurece a nossa nuca. Então a inflamação fica ali e o que ocorre? Você tem um enrijecimento dessa região, certo? A meningite seria uma doença relacionada a essas meninges. Ela é extremamente grave e é fácil de perceber a gravidade uma vez quando a gente sabe a função, que seria proteger o nosso sistema nervoso, certo? O sistema nervoso central, ele não é só protegido pelas meninges, ele é protegido também pelos ossos. Observa só, o encéfalo ele é protegido pelo crânio, enquanto a medula espinhal é protegida pela nossa coluna vertebral, certo? Além disso, a gente tem também um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, que é também chamado só de líquor. Esse líquido, ele vai garantir uma função de circulação e uma função de proteção. Circulação de quê? De alguns nutrientes e substâncias importantes aí para o sistema nervoso. E proteção, porque evita impactos, certo? Para proteger contra impactos. Então vamos lá. Quando a gente fala em sistema nervoso central, a gente sabe então que ele é formado por duas porções. Vamos ver então a primeira porção, que é a porção do encéfalo. Normalmente, quando a pessoa pensa na região craniana, ela pensa logo no cérebro. Existe ali só o cérebro, mas não. O encéfalo ele é formado por várias estruturas importantes, certo? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que saber que o telencéfalo, são estruturas embrionárias, no caso, ele vai dar origem a dois hemisférios cerebrais. E isso seria, então, o cérebro propriamente dito, que é essa parte maior, cheia de curvaturas, certo? Essa região está relacionada com a nossa memória, com o nosso aprendizado, com a contração dos músculos esqueléticos. Então, aqui a gente tem uma porção muito importante do nosso sistema nervoso. O cérebro ali vai armazenar informações importantes de aprendizado, de memória, correto? A gente tem aí uma região chamada de córtex cerebral. Esse córtex cerebral vai estar relacionado então com essas funções. O lado direito do córtex vertebral, ele vai determinar movimentos do lado esquerdo do corpo, enquanto o córtex do lado esquerdo vai estar relacionado com movimentações do lado direito do nosso corpo. Então essa é uma característica muito interessante, muito bacana quando a gente fala então na parte cerebral aí. Os dois hemisférios, eles são conectados por essa região aqui, que é o corpo caloso.
que é uma região ali de neurônios, de axônios ali, que vão permitir, então, a conexão entre essas duas partes. Quando a gente estuda o sistema nervoso central, tanto a parte do encéfalo como na medula espinhal, a gente vai ver também uma região que a gente chama de substância branca e outra que a gente chama de substância cinzenta. A substância branca seria a região onde está os axônios dos neurônios. A região ali do axônio é aquela que normalmente é envolta por bainha de mielina, por isso que é chamada de substância branca. Quando a gente fala em substância cinzenta, a gente está falando dos corpos celulares, certo? Então, o corpo celular ali, ele seria a região cinzenta. Quando a gente fala em encéfalo, a região cinzenta, ela está mais internamente, enquanto a substância branca está disposta mais internamente, certo? Então, a substância cinzenta mais externamente e a branca mais internamente. Isso é o contrário quando a gente estuda a medula espinhal, certo? Então, aqui a gente tem essa parte dos hemisférios cerebrais, que seria o cérebro propriamente dito, e a gente tem outras partes ainda. Uma região que é o diencéfalo, que ele é formado por epitálamo, pelo tálamo e pelo hipotálamo. O epitálamo, ele está relacionado ali, é uma região onde está a glândula pineal, relacionada com a produção de melatonina. O tálamo, ele é uma região, está indicado aqui, o tálamo é uma região, então, relacionada com os órgãos do sentido. Ali vai passar muitas informações sensoriais, onde vai ser processado e enviado para o cérebro, onde as regiões específicas vão processar essas informações, certo? E o hipotálamo é uma região importante aí também, porque ele está relacionado com estímulos como a sensação de fome, sensação de sede, impulsos sexuais e também com a produção de hormônios. Os hormônios, alguns hormônios que vão estimular a hipófise e alguns dois mais precisamente, hormônios que vão ser produzidos e liberados pela hipófise. Ele vai ser produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise para sua posterior secreção, certo? Sua posterior eliminação. Então, os hormônios que o hipotálamo produz, aí esses que são armazenados, são o ADH, que é o hormônio antidiurético, e a ocitocina, certo? A gente também tem outra porção aqui, que é o cerebelo. O cerebelo é essa região aqui, está relacionado com equilíbrio e postura. Então, ele vai saber, ele vai processar informações sobre como estão nossos músculos, estão ali na posição adequada, as articulações estão na posição adequada, eu consigo me movimentar. Então, ele vai estar relacionado com a postura e com o equilíbrio, certo? A gente tem ainda o chamado tronco encefálico. Ele é formado por 3 partes, ó, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, também chamado de medula oblonga, certo? O mesencéfalo, essa região aqui, ele está relacionado com funções importantes do encéfalo ali, vai receber também informações sensoriais, assim como o tálamo, como a gente já falou, só que ali a gente vai ter um destaque para a região com o sentido da audição. Então, os axônios relacionados com essa captação dos estímulos auditivos, eles vão passar ou vão estar nessa região do mesencéfalo, certo? A ponte e o bulbo, ou como a gente já falou, que também é chamado de medula oblonga, eles vão estar conectando informações. Então, ele vai ter, principalmente, ele vai estar levando informações do sistema nervoso periférico para o mesencéfalo, para o cérebro e para o diencéfalo, certo? Então, ele vai estar levando, como o nome sugere, ele vai estar relacionado ali uma ponte, ele vai estar levando essa informação até essas regiões, certo? O bulbo, ele também vai estar relacionado com algumas funções automáticas de respiração e batimentos cardíacos, correto? Então, essa seria a parte do encéfalo, essa região que está aqui na nossa caixa craniana, certo? Vamos lá. A gente tem ainda a medula espinhal fazendo parte do sistema nervoso central. Ela está localizada no interior do canal vertebral, aqui no interior da nossa coluna vertebral, certo? Como eu já falei, ela também tem uma substância branca e uma cinzenta. Ó, a região cinzenta, ela é mais internamente diferente da substância cinzenta aqui do encéfalo. Então, essa substância cinzenta, como eu já falei, é onde vai estar o corpo celular, e a branca onde vai estar os
axônios, axônios ali mielinizados, então por isso que dá essa característica de esbranquiçada, certo? Normalmente a medula espinhal ela apresenta cerca de 45 centímetros, então é uma média, certo? Pode haver menor ou maior, e ela vai se estender, então dessa região aqui, de onde parte aqui do encéfalo, até a primeira ou segunda vértebra lombar, certo? Então ela vai ter um tamanhozinho razoável. Ela está relacionada ali com diversas funções do nosso corpo, ela vai receber, transportar estímulos até o nosso encéfalo, mas algumas vezes ela age sozinha, que são chamados reflexos. Então a gente tem aqui o ato reflexo. O ato reflexo seria uma resposta imediata, sem que sem que seja necessária a interação do cérebro. Então, por exemplo, você põe a mão numa chapa quente, a chapa quente está lá, você põe a mão, você tira a mão antes mesmo do seu cérebro pensar, nossa, a chapa está quente, eu tenho que retirar minha mão porque ela vai queimar. Você não pensa isso tudo, você põe a mão e já tira, porque isso é um reflexo rápido, porque seu corpo já sabe que aquilo vai causar danos ao seu organismo. Então essa retirada é rápida, antes mesmo de ser processado o processo aqui no nosso cérebro, certo? Então isso é um ato reflexo, é uma resposta exclusivamente medular. Então a gente vai ter, por exemplo aqui, vai ter um neurônio sensitivo, ele vai captar essa informação, vai mandar uma informação para a medula e a medula vai mandar então uma resposta. Então ali a gente vê o músculo, por exemplo, a gente colocou a mão lá, ele sentiu, o neurônio sensitivo vai mandar a informação, na hora que chega na medula, a medula já manda contrair aquele músculo, retirando então aí daquela zona de perigo. Então isso é um ato reflexo, um ato involuntário que envolve apenas a medula espinhal. Então a gente viu aí algumas características básicas do sistema nervoso central, aquele formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ele está relacionado aí, a gente viu, com várias funções importantes do nosso corpo, incluindo a aprendizagem e o equilíbrio. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!